Salve galera, bem-vindos a mais um Guerreiros TV. Eu sou Fábio Ribeiro e hoje vamos falar da nova série em quadrinho dos Thundercats. Thundercats! Um dos maiores sucessos dos desenhos animados dos anos 80 está retornando aos quadrinhos após um grande ato nas bancas. A Warner Bros. E a Dynamite Comics anunciaram uma parceria que trouxe de volta os Thundercats a partir de fevereiro de 2024. Por coincidência ou não, poucos meses antes, Transformers também voltaram às HQs pela Image Comics, em um universo compartilhado com comandos em ação, e uma nova continuidade, mas contando os primeiros dias dos robôs de maneira mais violenta e dramática, como nunca vimos nas animações, e tem feito relativo sucesso. Agora é a vez de Thundercats pela Dynamite, editora que prometeu atualizar os elementos básicos e se aprofundar na mitologia construída pela franquia ao longo de todos os desenhos animados e suas adaptações para os quadrinhos. Será? O primeiro arco mergulha no terceiro mundo e mostra como era o planeta em seus primeiros dias e as relações de hierarquia e amizade entre os 6 Thundercats sobreviventes de Thundera. A primeira HQ dessa nova leva será uma série dos Thundercats escrita por Declan Shalvey e desenhada por Drew Moss. O popular desenho dos anos 80 já foi adaptado outras vezes ao longo dos anos, incluindo crossovers com outros universos, como o da DC Comics e até um confronto com He-Man. Então primeiro vamos dar um contexto rápido sobre as animações e quadrinhos dos Thundercats. Thundercats é originalmente uma animação que estreou em 85 nos Estados Unidos, criado pela Rankin Bass e depois adquirida pela Warner Bros., com 135 episódios, divididos em 4 temporadas, que se encerrou em 89. E a história dos Thundercats todo mundo conhece. São as aventuras de um grupo de ferinos, uma espécie de nobreza tanderiana, sobreviventes da destruição do planeta Thundera. O grupo se refugia no terceiro mundo, no entanto o mentor Jaga morre na viagem que demora anos, mas antes ele tinha ficado responsável por conduzir a nave, enquanto os outros ficavam em animação suspensa. Entre os personagens principais estão o jovem Lorde dos Thundercats, Lion, além de Chitara, Panto, Tigra, Willy Kit, Willy Cat e Snarf. Lion, por defeito da animação suspensa, deixa de ser uma criança e se torna um adulto, pelo menos fisicamente, e tem o dever de ser o líder dos sobreviventes em um planeta hostil. Seu amadurecimento é o grande atrativo para o público infantil. Após construir a sua Toca dos Gatos e a coroação de Lion como rei dos Thundercats, os Thundercats passam a primeira temporada de 65 episódios enfrentando o perigo da semana com a ajuda da Espada Justiceira e do Espírito de Jaga, tendo como principais inimigos Mun-Ra e os Mutantes. Na segunda temporada, outros 3 sobreviventes, Bengali, Pulmaira e Lynx, chegam ao terceiro mundo e são nomeados Thundercats. Criam a sua segunda base de operações, a Torre da Justiça, novos veículos e enfrentam novos inimigos, os Lunatacs, repetindo a fórmula do perigo da semana. A partir da terceira temporada e finalizando na quarta, os Thundercats passam a ter um novo propósito, pois descobrem que seu mundo natal, Thundera, foi destruído por um erro de Jaga, que lançou nas profundezas do planeta uma arma de magia maligna de um inimigo, a Espada de Plandar, que após a retirada dos ressourços do planeta, faz com que Thundera magicamente se reconstrua exatamente como era antes. Diante disso, após estabilizar o planeta e terem condições de viajarem do terceiro mundo para Nova Thundera em pouco tempo e com relativa facilidade, lá os Thundercats têm por missão trazer de volta os Thunderianos espalhados pela galáxia, após o êxodo, e restituir o reinado original. E a série finaliza justamente quando esse objetivo estava encaminhado. Apenas um último perigo envolvendo o Livro da Justiça e a integridade geológica de Nova Thundera, deixando aberta a possibilidade de continuação caso a série fosse retomada. Depois disso, tivemos uma animação Reboot em 2011, onde Thundera era um reino medieval, dentre vários do planeta Terceiro Mundo, e sua destruição é regional e não o planeta todo. E as guerras são mais como Game of Thrones e menos como Star Wars, alterando o conceito original. Pelo menos no primeiro momento, pois a descoberta de tecnologia é um mistério a ser desvendado no decorrer da série. Foram 26 episódios no estilo anime, com qualidade na arte, nos roteiros e episódios sequenciais, e uma trama mais política e dramática, trazendo versões dos Thundercats originais, com diferenças que dividiram o público, como o fato de Lion agora ser um adolescente e Tigra ser seu meio-irmão, e também pretendente ao trono, e ambos terem interesse romântico por Chitara, sendo que a animação original era desprovida de romance, focava só na aventura. Sem trilha sonora marcante e com heróis mais falhos e humanizados, a proposta até que era inovadora e consistente, mas a baixa venda de brinquedos decretou o fim prematuro da série. Em 2019, estreou a animação Thundercats Roar,
com 52 episódios, mas era uma animação mais infantil, com o objetivo de ironizar a série original. No estilo de animação Steven Universe, tinha por objetivo atrair público novo, mas que não fez sucesso, pois era preciso ter referência no original para entender a paródia. E o público veterano rejeitou a proposta logo no seu anúncio, e muitos sequer assistiram, mas por ressentimento de que o único projeto de Thundercats, depois de tanto tempo, fosse um deboche do que algo próximo ao original. Enfim, durou o dobro de episódios, mais do que o reboot de 2011, e quem se aventurar com Thundercats Roar sem buscar a nostalgia perdida, vai se divertir bastante, mas sem compromisso. Mas voltando aos quadrinhos, já que é o foco desse canal, podemos dizer que tivemos razoáveis adaptações em quadrinhos dos Thundercats, que foram, em 1986, junto com a estreia da animação na Rede Globo, a editora Abril trouxe os quadrinhos dos Thundercats produzidos pela Marvel Comics, sob o selo Star Comics, destinado às adaptações de animações como He-Man, She-Ra e Brave Star. Os quadrinhos, por estarem emparelhados com a animação, ora revezavam adaptações de episódios, ora produziam histórias originais. E nos anos 80, esses gibis vendiam muito, mas a qualidade era para lá de duvidosa, mesmo sendo produzida por profissionais veteranos da Marvel. Estes vinham como um trabalho secundário, sem a liberdade criativa que tinham nos personagens da editora. Roteiristas como David Michelinie, de Vingadores e Homem de Ferro, ou Gerry Conway, de Homem-Aranha, entre outros, não conseguiram dar o seu melhor. Artistas como Jim Mooney e José Delbo, já veteranos também, não conseguiam traduzir para os seus estilos o grande atrativo da animação, que eram os visuais modernos, coloridos e de traçado limpo. Aliás, falando em colorização, o original americano já não era muito fiel ao desenho animado, mas a versão da editora Abril, que fazia sua própria colorização, conseguiu depreciar ainda mais as cores e escurecer a impressão, dando aquela sensação de ser um gibi mais sombrio do que a proposta da animação. Mas fez seu sucesso entre a molecada na fase escolar, sendo um dos primeiros gibis da minha coleção. Aqui ó, Thundercats 1, foram 30 edições, né? Tem aqui completa, que eram para ser mensais, mas com regularidade falha, além de 2 especiais de reedição. Durou de 86 a 89, trazendo tudo que foi publicado pela Star Comics. Aí uma curiosidade, algumas edições por contenção de despesa não tinham nem a capa e o papel couché, era papel jornal e estavam marcadas com esse lateral estrelada. E são edições difíceis de achar, apesar da baixa qualidade. E a curiosidade é que na Inglaterra, a divisão britânica da Marvel, a Marvel UK, que publicava material americano de forma semanal, mas com menos página para prolongar, optou por continuar a série de onde pararam as americanas, produzindo histórias próprias, estendendo a série regular para 129 edições, alterando a periodicidade algumas vezes, além de 8 edições especiais e 6 anuais a partir de 87. E sendo tão longevos, terminando no ano de 92, os gibis britânicos puderam inserir os novos Thundercats em suas histórias, obviamente criando a sua própria cronologia. O problema é que este material inédito é bem raro, inclusive não se consegue achar esse material nem em scans na sua totalidade. E uma iniciativa de fãs do Brasil, de forma alternativa, replicou o início do material original em formato americano, né, formato grande, que eu tenho aqui comigo, e um pouco do material britânico em formatinho. Tem aqui umas 5 edições, né? Mas eu não tive mais notícias da continuidade desse projeto. Bom, na virada dos anos 2000, houve uma explosão de interesse por animações dos anos 70 e 80, e foram lançadas versões modernas em quadrinhos de Thundercats, Transformers, Speed Racer e G-Force, entre outros. E, em 2002, a Wildstorm, agora sob o guarda-chuva da DC, lançou Thundercats nessa onda de revisitação, com proposta de minisséries contando as aventuras dos felinos, partindo do ponto onde terminou a animação original. Começou com Reconquistando Thundera, com roteiros de Ford Lytle Gilmore, estreante desconhecido e nada excepcional, e arte, aí sim certeira, de Ed McGuinness, que com seu estilo limpo e quadradão, adaptou perfeitamente o visual da animação original, atraindo toda uma legião de nostálgicos, restabelecendo os personagens exatamente como conhecíamos e trazendo de volta Mun-Ra, os mutantes e Groot. Não acrescentou nada de novo, mas satisfez os fãs, pelo menos visualmente. Já da segunda minissérie, O Retorno em diante, começaram as ideias inovadoras, ainda com roteiros de Gilmore e arte do brasileiro Ed Benes. Arriscou-se na ousadia, tanto visual quanto no roteiro. Primeiramente, Lion entra no livro de Thundera para aprendizado. Quando retorna, o mundo tinha sido dominado por Mun-Ra, e os Thundercats foram derrotados. Chitauri e os irmãos Willy Kit e Willy Cat, agora adultos,
foram escravizados pelo vilão. Ed Benes redesenha os uniformes e as personalidades femininas ficam hipersexualizadas, inclusive com insinuação de abuso sexual durante anos por parte dos vilões, ou seja, um tiro no pé, uma tentativa de tornar as histórias menos infantis, mas foi apelativo, desnecessário e maculou a proposta de resgate do conceito original. Na série seguinte, Cães de Guerra, entre o roteirista John Layman e o desenhista chamariz da White Storm, Brett Booth, continuando de onde parou a série anterior, com um Lion envelhecido mais que normal, junto com os Thundercats remanescentes, tendo que se aliar a Mun-Ra para enfrentar a invasão alienígena de uma raça bélica de cachorros humanoides, equivalente aos Thundercats. E ao final, Lion recupera parcialmente sua juventude para continuar sua eterna luta contra Mun-Ra. E o artista Brett Booth dá sua própria atualização nos visuais dos personagens e mantém bastante do apelo sexual estabelecido pelo artista anterior. A série A Vingança do Mão de Martelo traz de volta o período da animação, onde temos os 6 Thundercats originais em seus visuais clássicos e respectivas idades, contra o Mão de Martelo, um inimigo mequetrefe totalmente esquecível, com roteiros de Fiona Avery e a arte de Carlos Danda. E a última minissérie que a Panini fez o desserviço de não publicar no Brasil, Enemy's Pride, traz de volta John Layman, mas agora com a arte de Joey Vriens, ou Vriens, não sei como se pronuncia direito, tentando se aproximar um pouco do estilo do Ed McGuinness, mas com uma colorização mais vibrante, emulando células de animação, e resgatando a proposta original, que é continuar os Thundercats imediatamente após o fim da animação original. Lion reúne todos os Thundercats em Nova Thundera, anuncia a formação de uma guarda real e começa a agir de forma impiedosa, fazendo-se virar contra seus antigos amigos. E no final não passava de um plano de uma antiga inimiga, bem clichê mesmo. A tentativa foi boa, mas puxaram totalmente o freio na ousadia, fazendo parecer um episódio fraco da animação. E foi publicado aqui no Brasil de forma independente em Thundercats Premium, número 1, no ano de 2020. E entre essas minisséries tivemos especiais, contando as origens dos heróis, vilões, além de crossovers entre Superman vs Thundercats e a G-Force contra Thundercats, sempre com suas versões clássicas. Este volume 2 de Thundercats, capitaneado pela White Storm, durou de 2002 até 2004, sendo quase tudo publicado pela editora Panini na mensal dos Thundercats, com exceção da última minissérie já citada e do crossovers com a G-Force. E republicada aqui no Brasil em 4 encadernados de encalhe, a gente chama de encalhernadas, sendo que o volume 4 é praticamente impossível de achar diante da baixíssima tiragem, mas ele existe. Aqui temos o início, essa aqui chamada, o subtítulo O Retorno do Rei, e Cães de Guerra. E em 2013, a Cartoon Network licenciou quadrinhos da versão da animação de 2011, e aqui no Brasil saíram 2 revistas em formatinhos pela editora online, mas os fãs não deram muita bola. E em 2012, a DC também passou a publicar quadrinhos do He-Man, e fazendo relativo sucesso. E como ela ainda detinha o direito dos Thundercats, resolveu em 2016 promover o crossover de He-Man vs Thundercats. Aqui ó, algo tão sonhado pelos fãs da década de 80. Com roteiros de Rob David e Lloyd Goldfine e a arte de Fred E. Williams II, que causa certa estranheza no primeiro momento, pois é uma arte muito carregada, que talvez seja a culpa da colorização cheia de efeitos, mas o artista tem uma boa narrativa e ângulos arrojados acima da média. A trama é manjada, primeiro os heróis se encontram, ou pelo menos Lion e He-Man, lutam entre si, para depois virar aliados, junto com seus elencos de apoio, contra os seus maiores inimigos. Mas tem morte, tem reviravoltas, tem bons diálogos, não é perfeita, mas mostra o potencial das 2 franquias que ainda sobrevivem no coração dos fãs. E, voltando aqui, né, agora em 2024, é a vez da Dynamite trazer sua versão de Thundercats em quadrinhos, com uma proposta diferente da White Storm, produzida pelos já citados Declan Shalvey, nos roteiros, irlandês de 42 anos, que já tem uma carreira de quase 20 anos em vários dos títulos da Marvel e da DC, e a arte de Drew Moss, artista americano até então desconhecido para mim, que eu só soube que ele fez Gárgulas, Idade das Trevas para Dynamite, mas de alguma forma eles atingiram seu objetivo, pois a primeira edição vendeu 170 mil cópias nos Estados Unidos, feito raro atualmente no mercado. E essa proposta é praticamente um retcon da animação dos anos 80, mostrando os primeiros dias dos Thundercats no Terceiro Mundo, mas com fatos e situações não mostradas na animação, e já peca mostrando visual diferente para os felinos. E a introdução de uma Thunderiana inexistente na mitologia, Cálica. E como eu fiz esse vídeo agora no começo de junho de 2024, só tem 5 edições dessa série. A trama ainda está em andamento, então é cedo para avaliar, mas confira as imagens da primeira edição. Bom, vamos lá, vamos à edição propriamente dita. Thundercats 1,
da Dynamite, escrito por Declan Shalvey e desenhada por Drew Moss. Ediçãozinha com 32 páginas, mais 24 de história, né? Eu sempre faço reviews de cadernados, mas dessa vez vou matar a curiosidade de vocês. Obviamente não tem como fugir de spoiler, né? Tudo que tá aqui vocês vão ver. Mas, né? Vamos lá. Colorização bem próxima do desenho animado. Eles mostram já o Thundercats chegando em Thundera, não mostram o momento anterior. Já tem aqui as diferenças de visual, só que não é o visual definitivo deles, é uma roupa espacial, né? E logo em seguida tem um flashbackzinho mostrando exatamente como o desenho animado. Lion entra como criança, sai como adulto. E dos destroços da nave, o Panther ensina ele algumas coisas, eles tentam se organizar. E logo em seguida tem que enfrentar os mutantes. Aqui o redesign do Lion, né? Com essas luvas que não dizem muita coisa, né? Colocaram calças nele. O Panther tem, tirando as calças, o resto é praticamente igual. A mesma paleta de cores. Inclusive o Tiger com esse bigode aqui, Dom Pedro II, que eu achei ridículo. Mas a paleta de cores dele é igual ao desenho animado, embora nos quadrinhos e nos brinquedos eles dão uma tendenciada para o verde para diferenciar dos uniformes do Panther e do Lion, que é muito azul. Chitara aqui também colocaram calças compridas e mudaram, né, o uniforme dela, que era laranja e amarronzada, para uma paleta de cor amarelada. Ficou bom, não ficou ruim não. O Willy Kit e o Willy Cat, que eu já falei, principalmente a Willy Kit, parece muito com o visual da animação de 2011. E praticamente é um capítulo de desenho animado, muito curta a história, né? Vai deixando você ansioso pelo resto. Mas duas ausências você já sente aqui logo de cara. O Snarf e o Espírito de Jaga, que você vai descobrir o porquê nas histórias seguintes. Logo de cara é igual ao desenho, eles enfrentam os mutantes que tentam capturar eles. A espada justiceira. Não demonstra, né, os primeiros contatos do Lion com a espada justiceira ainda quando era criança, depois quando é adulto. Aqui praticamente ele já tem contato com a espada e já sabe manejar. Então assim, se tem intenção de mostrar o começo, eles já pularam etapas. Aqui mostrando um pouquinho do Munra, uma capa da edição número 2, propaganda de material da Dynamite, e aqui uma extensa galeria de 5 páginas de galeria de capas alternativas dos Thundercats. Se você quiser comprar tudo, você tá ferrado. Eu gostaria de ter tido, além dessa capa do Jai Lee, que eu gosto muito, que eu adoro ele nos Inumanos, eu gostaria de ter essa capa que foi a primeira que eu vi, do David Narayama, né, que praticamente é mais, se aproxima do conteúdo da revista. Aqui com o símbolo, aqui simulando a foto de brinquedos, Thundercats, e de vários artistas, né? E até do Inominável, essa eu não queria, do Rob Liefeld, essa aqui eu não queria nem de graça em 3 versões, até preto e branco. Enfim, era isso, espero que vocês tenham gostado. Espero que os spoilers não estragam a diversão de vocês. Já tá, acho que na 5ª edição, né, nos Estados Unidos. E eu não vou comprar as edições soltas, eu vou esperar o encadernado. Tenho lido online, tem matado a minha curiosidade, mas eu quero ter o livro físico. E pela Amazon chega, né, encadernados chegam com facilidade. Essas edições avulsas são mais difíceis de trazer. Tem gente que traz, mas eu prefiro pegar um encadernado americano e, se possível, que saia no Brasil também. Mas eu prefiro sempre em formato encadernado. Mas eu queria ter a edição número 1 para colocar na coleção. Bom, eu ganhei essa edição dos amigos Rogério e Renatinho, porque sabe que eu sou fanático dos Thundercats. E como nenhuma editora brasileira manifestou interesse em publicar esse material, não dá para confiar se vai ser realmente publicado no Brasil, tendo como alternativas as edições mensais, que você consegue de maneira mais difícil do que se você esperar o encadernado, que com certeza estará disponível na Amazon, ou ler a versão digital, que eu realmente não acho que é o ideal para colecionadores, só serve para acalmar a ansiedade. E eu ainda estou no aguardo de um live action, né, dos Thundercats, pois diferente do que dizem alguns palpiteiros travestidos de críticos de cultura pop, tem muito potencial narrativo, embora eu admita que adaptar o visual seria um desafio. Em relação à trindade sagrada dos desenhos animados dos anos 80, Transformers, He-Man e Thundercats, Thundercats é a que mais sofre em ter continuações ou outras obras multimídia, mesmo tendo a mesma base de fãs.
Eu teorizo que a grande diferença é que Thundercats não tem uma fábrica de brinquedos como detentora da franquia. No caso de Transformers é a Hasbro e He-Man é a Mattel, que estão sempre lançando novos projetos, bons ou ruins, mas que fixam a marca e vendem brinquedos. Enquanto Thundercats é uma marca dentre muitas nas gavetas da Warner, que só tem projetos esporádicos, isolados, com apoio tímido da empresa. Mas como eu disse antes e repito, tem muito potencial de continuação, mais do que seus pares. Imagine que fantástico seria, no estilo X-Men 97, retomar a temática com as dificuldades de Lion restabelecer a monarquia em Thundera, sendo que na verdade, Jago, um Thundercat, foi o responsável por sua destruição. Então, sonhar não custa, pois existe demanda e 1000 possibilidades para os conceitos da animação original. Bom, por enquanto era isso, espero que tenham curtido esse vídeo. A pesquisa foi quase toda de memória, pois realmente eu sou muito fã dos personagens, e se tiver algum erro de informação, já peço desculpas. Enfim, peço que curtam, compartilhem com seus amigos, façam os comentários, eu procuro responder todos, que são muito bem-vindos. E até o próximo vídeo.